Sejam bem-vindos ao segundo dia da Nova Conference. Iniciaremos o dia com o pastor Jean Nogueira, da Igreja do Nazareno de Roraima. Uma salva de palmas. Paz do Senhor, irmãos, amém? Pode sentar no seu lugar, no nome de Jesus. Que alegria, que satisfação poder estar aqui com vocês hoje, nesse nosso segundo dia. Você que veio, para estar nesse lugar, nessa atmosfera diferente. Eu quero também louvar o nome de Jesus pelas diversas pessoas que estão conectadas conosco, nesse exato momento, pelo canal do YouTube da INIC. Que bênção, que momento maravilhoso que Deus está nos dando aqui, não é? Quem está feliz aí, diga amém. Glória a Deus, privilégio demais poder estar na nossa segunda edição da Nova Conference, né? E antes de falar aquilo que me propus a falar nessa manhã, eu queria que a gente pudesse nessa manhã, assim, com toda a gratidão do nosso coração, celebrar aqui a Igreja do Nazareno aqui em Itatiba. Que igreja é essa aqui, gente? Será que a gente pode agradecer o nome de Jesus, celebrando bem forte, aplaudindo bem forte essa igreja? Que top demais, né? Top demais. Quero agradecer demais, viu, pastor Carlos, a sua esposa, toda a equipe. Eu estava dizendo agora há pouco aqui para o pastor Manuel e para o pastor Carlos. Eu estou no ministério faz 14 anos, vai fazer 14 anos, desde 2009, quando deixei a Universidade de São Paulo para poder ficar no ministério. E de verdade, hoje aqui é um dia que eu estou assim surpreendido. É o evento mais organizado que eu já participei da nossa igreja, O pessoal daqui é top. Parabéns, viu, pastor Carlos? Parabéns, obrigado demais. Eu quero também agradecer e louvar o nome de Jesus pelas pessoas que estão aqui nessa igreja, não na Nova Conference, mas vieram aqui na Igreja do Nazareno em Itatiba pela primeira vez. Assim, sei que tem líderes e pastores de vários lugares. Quem está pela primeira vez aqui? Olha que legal, show de bola, viu? Tira bastante foto, copia tudo, tá bom? Leva para a sua igreja, que aqui é top demais. Muito bom poder estar aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Eu quero também estimular você, quando você estiver aqui no intervalo das plenárias, no intervalo do almoço, passar também ali numa livraria que foi colocada, um estande da NASA Livros. Acho que todo pastor já deve ter lido esse livro aqui. Esse livro aqui, pastor Nazareno precisa ler e estudar pelo menos uma vez a cada 2 anos, Então recomendo que você passe lá, vai ser bom demais para você e para a NASA Livros. Tem vários títulos, você pode abençoar a Igreja do Nazareno através da NASA Livros, tá bom? Eu vou pedir para você, por favor, nessa manhã, abrir a sua Bíblia. Se você tem aí uma Bíblia, abra por gentileza a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, tá? Eu quero começar nessa manhã, meditando com os irmãos, sobre esse versículo, apenas o versículo 36, de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 36, tá bom? Eu vou ler aqui nessa minha versão, mas basicamente todas as versões falam exatamente como está aqui. Eu vou tirar esse versículo um pouco do contexto, para me alicerçar naquilo que Deus está ministrando no meu coração para essa manhã. Diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, diz aqui o texto, depois disso adormeceu, tá? O contexto aqui é Lucas nos explicando, a respeito da ressurreição de Jesus. Mas deixa eu ler novamente com você aqui, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Tendo, pois, Davi servido à sua própria geração, de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus aqui nessa manhã?
Senhor, obrigado demais por nos permitir chegar até aqui. Muito obrigado por todos os conferencistas que deixaram suas casas, suas cidades, alguns aqui até os seus estados, outros a sua região, para vir até este lugar. Alguns dirigiram quilômetros, outros em conexões longas, chamados à tua presença para esse dia em que nós queremos, acima de tudo, meditar sobre a tua palavra. Este não é outro lugar a não ser um lugar para a gente conversar francamente à luz da tua palavra. Mas nós também não queremos fazer, Senhor Jesus, desse ambiente um ambiente escolar, um ambiente estudantil, um ambiente de conhecimento, porque sabemos que o conhecimento é bom, mas a presença do Teu Espírito é muito melhor. Então, ministre nos nossos corações aquilo que Tu queres fazer e falar conosco. Nós escolhemos o nome Nova porque entendemos que andar contigo é novidade de vida sempre. Nós queremos beber de um vinho novo, nós queremos experimentar uma unção nova, um agir do Senhor novo, todos os dias. Que o Senhor possa hoje aqui reacender a chama daqueles que, por causa das intempéries do ministério, das dificuldades que atravessamos, às vezes a chama vai apagando um pouco. Renova nessa manhã a nossa chamada em Ti. Faze-nos entender de uma vez por todas o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe a esse mundo, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou e por que ainda não nos levaste para os céus. Nós entendemos que há algo que o Senhor quer tratar conosco. Nós nos colocamos aqui nas Tuas mãos nessa manhã, no poderoso nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém, gente. Eu vou gastar aqui os meus 40 minutos falando com vocês um pouco nessa manhã, nessa primeira plenária, sobre os fundamentos da Nova Conference, né? Alguns de vocês estiveram conosco na nossa primeira edição em Recife, em abril, e esta aqui já é a segunda edição da Nova Conference, e nos próximos 40 minutos, talvez fique um pouco mais claro para você quais são os nossos objetivos, o que nós estamos querendo com esse movimento, com essa conferência, que a gente espera que se transforme num movimento, tá certo? Por isso o texto que eu escolhi, eu vou pedir para os meninos me ajudarem, jogando aqui os meus slides na tela, porque não quero pregar, eu quero usar esse tempo que eu tenho para poder descortinar para você o que está aqui dentro me incomodando, o que está aqui dentro do meu coração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus fala assim com a gente, de dentro para fora, né? Eu me lembro de Paulo falando lá na carta aos Romanos, ele diz assim: porque o Espírito Santo de Deus testemunhando comigo na minha própria consciência. Eu entendo que Deus, ele fala com todas as pessoas. Deus, ele fala com todas as pessoas, embora só alguns, né, tenham assim o ouvido mais afinado para poder ouvir o que Deus está dizendo. Mas Deus fala com todas as pessoas. Eu sei que Ele está falando conosco aqui desde ontem e que Ele continuará falando conosco aqui nessa manhã. É só a gente abrir o nosso coração. Então, afine os seus ouvidos à voz do Espírito Santo e, acima de tudo, submeta o seu coração para obedecer. Obedeça. Deus fala com todos, alguns escutam, e a grande dificuldade é que um grupo ainda menor obedece. Então, não façamos como o povo lá em Meribá, lá no Antigo Testamento, no Egito. Não façamos. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, vamos submeter o nosso coração a Ele, vamos
ouvi-lo e deixar ele falar conosco nessa manhã, porque é o que eu quero fazer isso com você, descortinar o meu coração a respeito desse tema, a mesma igreja, um novo jeito para um novo tempo. A mesma igreja, um novo jeito para um novo tempo. Você, como nazareno, conhece até mais que eu a história da nossa igreja, uma igreja que tem uma história fantástica, uma igreja que tem uma história singular. Ontem a gente conversando aqui nos bastidores com o Flávio, ele dizia, cara, é impressionante o respeito da igreja do Nazareno, em qualquer parte do mundo, em qualquer região do Brasil, você chega, diz que é da igreja do Nazareno, as pessoas te respeitam, até porque a igreja do Nazareno tem uma história muito bem consolidada no mundo, também no Brasil, e a igreja do Nazareno, ela tem algo muito legal aqui entre nós, pastores e líderes. Eu não sei se você sabia disso, mas o índice de queda, de escândalos, de queda de pastores na igreja do Nazareno é mínimo, tá? Porque nós pregamos essa palavra de santidade, essa doutrina de santidade, nós estamos falando da mesma igreja. Só que nós precisamos entender que os tempos, eles mudam, a igreja não muda, mas o tempo muda. E nós precisamos parar para refletir sobre jeito, sobre formas, sobre ações. Por isso, nova conference. Por isso nós estamos falando da mesma igreja, mas um novo jeito para esse novo tempo. E a base daquilo que eu estou falando é Atos 13, 36. Botei ali 26, mas é 36. Tendo, na verdade, Davi servido ao propósito de Deus, ao desígnio de Deus na sua geração. Então, como nós estamos aqui com um grupo de pastores, e pastor Nazareno estuda a Bíblia, né? Conhece bastante da Bíblia, deixa eu fazer com você aqui um exercício rápido. Olha, como é que a gente faz um exegese simples de um versículo, né? A gente pega palavras-chave. Esse versículo aqui tem 3 palavras-chave assim, fundamentais para a gente refletir nessa manhã, tá? Então, lá primeiro tem a palavra servir. Novo Testamento, você, nazareno, conhecedor da Bíblia, no grego, está aqui, uptereu, tá certo? Essa é a expressão que se fala, né? Que traduzido para o português, a melhor maneira de traduzir é agir, por isso que a gente usa servir. Por isso que não existe serviço sem ação. Quando você diz assim, eu estou servindo a Cristo, mas sentado, parado, não está, tá? A gente serve fazendo alguma coisa, a gente serve se movimentando. Por isso que a igreja dinâmica é aquela igreja em que as pessoas têm oportunidade para servir. Servir é um mandamento. Aliás, o maior exemplo de discipulado de alguém parecido com Jesus é servir. Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. A outra palavra-chave nesse versículo é propósito, que é boule, não é? Em grego, que a gente pode traduzir aqui, melhor tradução, vontade. E é um negócio difícil da gente compreender às vezes. Qual é a vontade de Deus para a gente? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Então, nós fomos chamados para servir. Servir quem? Servir pessoas. Por isso que Deus nos deu dons espirituais. Servir por meio dos nossos dons espirituais às pessoas, né? A gente às vezes até usa essa expressão, eu vou servir a Deus, mas a Deus a gente não pode servir, porque a gente serve pessoas, fazemos para agradar a Deus, Colossenses 3:23, não é para agradar pessoas, mas é para agradar a Deus, mas servir pessoas, porque quando nós estamos servindo pessoas, nós estamos adorando a Deus, de acordo com a vontade dEle, porque eu também tenho vontade de servir de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu jeito, e às vezes na igreja eu tenho muita vontade de fazer as coisas como eu queria, mas eu sou submisso àquilo que Ele quer para a minha vida. Então eu sirvo pessoas, às vezes fazendo o que eu não quero, porque fui chamado para fazer a vontade dEle. Quem é que está entendendo aí? Diz amém. Essas 2 primeiras palavras-chave nesse versículo aqui, são palavras que quando a gente faz assim uma análise assim bem textual, a gente diz que elas são palavras atemporais, elas não mudam de forma nenhuma. Ou seja, nós fomos chamados para servir em todo o tempo, a qualquer momento, em 2022, em 2032, em 2017, em 45, quando o Carlos nasceu, servir, tá? Servir. Agora, há uma outra expressão aqui nesse versículo, que diz assim, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, na sua o quê, gente? Na sua? Não, por favor, me ajuda aqui a interagir. Na sua o quê? E essa é a palavra mais importante desse versículo. Na sua geração. A expressão genea é uma expressão que diz assim, geração, nesse contexto de Atos capítulo 13, 36,
está falando de um intervalo de tempo. Geração é um grupo de pessoas com características semelhantes no intervalo de tempo de cerca de 30 anos, de 3 décadas. No intervalo de tempo de 3 décadas. E essa geração, e essa palavra tempo, ela é temporal, porque muda-se, né? Os grandes estudiosos da área da antropologia dizem que uma geração leva 100 anos, tá? Mas a gente sabe que nos tempos em que a gente vive, 10 anos, cara, olha, eu estou com 44 agora. Quando eu olho para trás, quando eu tinha 34, parece que eu não me conto mais nesse mundo, porque as coisas têm acelerado de maneira assustadora. Vamos lá. Agora, que tempos são esses? Nós estamos em pleno século 21, e eu quero primeiro meditar com você aqui. Que tempos são esses? Que tempos a gente está vivendo? Eu fiz um tripé aqui, tá? Ele é mais complexo, eu precisaria de uma manhã inteira para a gente falar sobre as características desse tempo, mas eu vou dividir aqui esse tempo, e por favor, eu quero assim a sua generosidade em atenção para isso, porque é fundamental para tudo que nós vamos viver durante esse dia. Eu dividi as características desse tempo aqui em 3 pilares. Primeiro eu estou chamando de pilar filosófico. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém? Filosófico, né? A gente vai vamos filosofar aqui um pouco. Quando a gente fala de filosofia, a gente diz que a gente vive na era da pós-modernidade, tá? A virada do século caracterizou a era da pós-modernidade. A gente saiu da modernidade, que vem lá do tempo do iluminismo, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Por isso a modernidade tinha aqueles 3 valores franceses, né? Igualité, fraternité, tá? E agora nós entramos na era da pós-modernidade. Qual é a ideia da pós-modernidade? A ideia da pós-modernidade é a ideia do relativismo, é a ideia do pluralismo. Por isso que é muito comum, tá certo? A gente ver as pessoas dizendo assim: ó, depende, isso aí pode ser verdade para você, mas para mim não é verdade, porque na pós-modernidade a verdade não tem mais absolutos. Então esses são tempos em que a gente vive diante disso. E nós, pastores, que conhecemos a verdade, uma verdade absoluta, como pregar essa verdade absoluta, atemporal, esses princípios da palavra de Deus, numa geração que é volátil, numa geração que entende que eu posso ter uma verdade que é diferente da sua, e a gente deve conviver junto. Esse é o tempo da pós-modernidade do ponto de vista filosófico. Agora, do ponto de vista social, gente, nós vivemos um tempo sem precedentes na história da humanidade, especialmente quando se diz respeito à família. Sim ou não? Todo mundo sabe como né, o príncipe desse mundo tem trabalhado para desconstruir um valor fundamental que Deus criou. Deus olhou para Adão e falou assim: esse cara sozinho é bobagem, deixa eu arranjar alguém que vai fazer bobagem junto com ele, né? E aí criou a mulher, ficou 2 bobos, tá? E assim a gente viu, de bobagem em bobagem, né? Mas é assim que Deus criou, dessa maneira. Então nós vivemos um tempo em que socialmente, meu Deus, é difícil. Antigamente eu dizia, né? O meu pastor, o pastor Nivaldo, que me instruiu, me levantou e dizia assim: olha, é o seguinte, eu tenho um procedimento ético, eu não dou carona quando eu estou sozinho para nenhuma mulher, não dou carona para nenhuma pessoa do sexo oposto. Hoje em dia você tem que dizer outra coisa: eu não dou carona para mais ninguém, não dou carona para ninguém hoje. Quero carona, vai a pé, paga o Uber para você, porque está complicado, não é? Você não sabe mais com tal. Agora está difícil. Um dia desse eu fui tomar café, eu e Kelly, sentado, eu e Kelly tomando café lá, e o cara, aquela assim: menina, você está vendo? Eu disse: está vendo o quê? O cara está dando em cima de ti. Eu disse: em mim? Deve ser em cima de ti. Eu disse: não. Eu disse: mas na sua, olha como está o tempo hoje em dia. Os tempos mudaram. Quem é que está entendendo comigo aí? Diga amém. E aí, gente, mudou também do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista tecnológico, não é? Eu gosto de pensar sobre o ponto de vista tecnológico, olhando olhando para a internet, tá? Qual foi quando a internet surge? Qual é o ápice dela? Quando a gente chama assim de internet, né? Da discada, do tempo da discada, né? Plup, plup, né? Mas é o que? Os chamados sítios, as homepages, o www.
Tá? Essa é a primeira fase da internet. Todo mundo queria criar um site, toda a igreja queria criar um site. Só que a internet, a tecnologia vai evoluindo, a internet, quem é que quer usar um site? Lá na nossa igreja, a gente quando começou a igreja em 2011, a primeira coisa que a gente fez foi abrir um site. Em 2014 a gente aposentou o site, que só está gastando dinheiro, ninguém visita nós aqui. Por quê? Porque agora a gente evoluiu para um segundo nível desse ambiente tecnológico, que são as quê? As redes sociais, né? Verdade ou não é verdade? Quem aqui, né, não usa Facebook? Todo mundo aqui usa o Facebook, principalmente o pastor Manuel, que ele tem... Entreguei, né? Mas tem a galerinha aí que tem menos de 40 que já usa o Instagram, não é? Olha aí, ó, não é não, Carlão? Nós aqui, 3 seguidores no Instagram, mas nós estamos usando, tá certo? E as coisas vão evoluindo, rede social. Todo mundo a gente vai ter daqui a pouco, acho que Felipe Levac vai falar bastante sobre outras coisas aqui, mas daqui a pouco eu quero falar com vocês também sobre esse terceiro estágio dessa vida tecnológica, que é o chamado metaverso. Nós faremos até uma experiência aqui, na parte da manhã, sobre metaverso. Então você vê, a internet do ponto de vista de Word, www, internet do ponto de vista rede social, e agora a gente já está no terceiro segmento, chamado metaverso, né, onde as pessoas, elas, por meio de realidade virtual, elas fazem essas interações sociais que a gente faz no celular. Nesse mundo do lado de cá, é possível a gente fazer agora com a imersão 3D nesse ambiente. O mundo tem mudado. Tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração. E aqui que está o segredo, gente. Nós fomos chamados para servir a Deus nessa geração, é agora, é nesse intervalo de tempo que nós estamos vivendo, e esses tempos são assim, e por isso que você precisa discerni-los, discina esses tempos. Eu gosto quando o profeta Isaías diz, né, sendo usado por Deus ali, a boca do profeta Isaías dizendo: eis que faço uma coisa nova, será que vocês não percebem? Tá? Eu estou fazendo uma coisa nova, será que vocês não percebem? Quando você olha lá no hebraico aquela expressão, estou fazendo uma coisa nova, será que você não percebe? Eu gosto de ilustrar o seguinte, ó, eu estou morando no Nordeste agora, e eu gosto de acordar cedinho no meu tempo de oração, e é muito legal quando você acorda ali por volta das 5 da manhã, e o sol lá nasce por volta das 5h35, 5 horas da manhã, está tudo escuro. Mas antes do sol nascer, assim, de repente fica tudo claro. Já prestou nessa atenção? O sol ainda não raiou, o sol ainda não, né, saiu ali do horizonte para que eu possa vê-lo. Mas embora o sol não tenha aparecido lá no horizonte, a evidência dele, o clarão dele, a aurora dele já chegou. É mais ou menos nesse contexto. Gente, presta atenção aqui, ó. Eis que faço uma coisa nova. Deus está dizendo assim, não está evidente, ainda não saiu no horizonte, mas tenha discernimento. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Esses são os tempos que a gente está vivendo, e nós precisamos discerni-los para sermos eficientes naquilo que Jesus nos chamou para fazer. E aqui começa a nossa proposta. É doloroso o que eu vou falar para você agora com esse slide, mas é uma realidade que a gente precisa sentar e pensar sobre ela. Este é um gráfico que resume a Igreja do Nazareno, nossas estatísticas nos últimos 10 anos, e em especial no ano passado, em 2021. E eu quero chamar a sua atenção para essa linha que eu sublinhei aqui acima de rosa. Pessoas as quais nós temos recebido na nossa igreja por profissão de fé, ou seja, pessoas que genuinamente se convertem na igreja, pessoas que são batizadas na igreja, recebidos por profissão de fé. Gente, presta atenção aqui, ó. No ano de 2021, nós recebemos na igreja global, ou seja, as nossas 30 mil igrejas espalhadas em 5 continentes, nós recebemos cerca de 90 mil pessoas, 91 mil, precisamente 91.133 pessoas nós recebemos por profissão de fé, novos convertidos na Igreja do Nazareno em 2021. Parece ser um número grandiosíssimo,
mas você precisa entender algumas coisas embutidas aqui. Presta atenção, em 2020 nós recebemos 102 mil pessoas. Quando a gente faz uma diferença do ano de 2021 para o ano de 2020, eu não tenho acesso ainda aos números de 2022, que a gente não vai consolidar, só vai saber disso em 23. Então eu estou trabalhando com os números mais atuais que a gente tem. Quando a gente faz essa consolidação, a gente percebe uma diferença de 13 mil novas pessoas que a gente deixou de ganhar, uma queda de cerca de 13%. Agora é assustador quando a gente olha para a década. Quando a gente faz a comparação entre 2011 e 2021, queridos, nós perdemos a nossa capacidade de ganhar novas pessoas para Jesus em mais ou menos um terço, 30%. 30%. Quando nós passamos, isso não é só algo pontual, isso está embutido em todas as regiões. Se você olhar em todas as regiões, os números revelam. O que eu estou querendo dizer para você com essa informação? Olha aqui, esse slide, ele resume a proposta da nova conference. Igreja Global em 2021. Nós somos hoje, entre igrejas e congregações, 30.610 igrejas. Nós recebemos por profissão de fé 91.133 pessoas. Se você divide 91 mil por 30 mil, você vai encontrar que número? Dá para ver lá embaixo? Que número, gente? 3 o quê? Por igreja, ano. A realidade hoje, gente, é que nós estamos ganhando para Jesus apenas 3 pessoas por igreja, ano. Isso é a média global. Algumas igrejas ganham mais e um monte delas não ganha nenhuma. E quando você faz a média, você encontra 3 pessoas por igreja ano. Ah, pastor, isso é a média global. Aqui no Brasil nós estamos vivendo um avivamento. É verdade, a gente ganha 4. E nós somos considerados um dos melhores no mundo. Tá? 4 pessoas. Sabe o que isso quer dizer, gente? No Brasil, cada igreja do Nazareno leva 3 meses pregando de meio de semana e de domingo, com todas as ferramentas que tem. E a gente leva 3 meses para uma pessoa entregar a vida para Jesus. O que é que eu estou querendo dizer para você nessa manhã? Vamos falar sobre propósitos e resultados? Qual é a missão da Igreja do Nazareno? Qual é a missão da Igreja do Nazareno? Será que vocês podem ler para mim bem alto? Qual é a missão da Igreja do Nazareno? Faz. Por favor, vamos falar assim como se a gente tivesse muito empolgado com os números. Vamos lá? Qual é a missão da Igreja do Nazareno? Fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações. Será que a gente tem cumprido o nosso propósito? Sim, temos cumprido. Desde 1908, muitas pessoas têm chegado à Igreja do Nazareno. Nós somos 2,5 milhões de nazarenos no mundo. Será que a gente tem cumprido essa nossa missão com eficiência, com excelência? Então eu mesmo respondo, digo que não. Nós não temos cumprido com excelência. Nós temos cumprido, mas nós estamos cumprindo meio que cumprindo, sabe cumprindo quando a gente, sabe aquele casamento que a gente diz assim, bom não é bom, mas separar também não posso. Não é? E aí, você é feliz? Oh. Não é? Mas claro que não tem gente assim nessa manhã aqui falando assim, nem porque eu estou falando isso, que um assunto aqui não é família. Não estão sendo eficientes. Por que não temos sido eficientes? Por que nós não estamos fazendo as coisas com excelência? Porque em qualquer lugar, excelência é sempre resultado de ajuste constante. Eu estava falando agora há pouco com o pastor Carlos aqui sobre, estou impressionado, não com a estrutura em si, mas com as pessoas por trás dessa estrutura, e a maneira como os irmãos aqui nessa igreja são altamente eficientes, né, nos detalhes em várias coisas. É a primeira vez que eu participo de um evento que eu acho que eu não precisava nem ter vindo aqui. Não precisava de nada fazer aqui. Vocês são... Agora, para vocês chegarem até aqui, com certeza vocês
não começaram isso semana passada. Com certeza, principalmente durante a pandemia, muitos ajustes. Porque não existe eficiência sem ajuste, não existe excelência sem o quê? Ajuste. Ajuste é bom? É fácil? Não. Não é fácil. Porque para você ajustar as coisas, você precisa de dedicação contínua. Você precisa estar continuamente dedicado. Sobre propostas de ajustes que nós queremos falar. Nós queremos conversar com vocês hoje aqui sobre refletir a respeito disso. Não é uma crítica que nós estamos fazendo, é uma reflexão. Agora, sendo muito sincero também, quem almeja algum tipo de crescimento na vida, que não quer parar para refletir, inevitavelmente nunca vai chegar lá. Precisamos refletir, e às vezes a reflexão, quando eu sento lá em casa, eu sou casado com Kelly, né? Minha esposa é potiguar, ela é de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Não sei se você sabia, mas o Rio Grande do Norte, Mossoró especificamente, foi a única cidade nordestina que botou Lampião para correr. Sabia disso não? Conhece a história de Lampião? Lampião passava por lá e levava tudo. O cearense foi engabelado, o pessoal do Recife, todo mundo chegou em Mossoró. Conta a história que o padre da cidade botou Lampião para correr a tiro. Você imagina? E eu sou casado com uma menina dessa daí. De vez em quando lá em casa a gente tem que sentar para fazer ajuste, né? Jejum 3 dias. Pega aquele escudo de proteção, né? Que eu falei, meu Deus do céu, porque senão, eia! Não é? Ontem o pastor Flávio pregando aqui sobre Neemias, ele falou, eia, é a expressão. Cara, eu me vi assim, não sabia, Neemias é nordestino. Eu já via Neemias com a faca no chão, eia! Então, sentar lá em casa, para poder a gente conversar sobre casamento, sobre família, sobre finanças, sempre é estressante. Não é fácil, tá? Quem é casado aqui sabe disso, vai conversar com ele sobre educação, não é fácil. Eu tenho um filho adolescente dentro de casa, sentar para conversar e fazer ajuste, não é fácil, é doloroso, só que é necessário. Quem concorda comigo, diga amém. É necessário. Porque na vida nós não fomos chamados para fazer somente o que a gente gosta de fazer. Na vida a gente é chamado para fazer o que é necessário ser feito. E há coisas que são necessárias. A Nova Conference é um fórum, é um ambiente necessário para falar de coisas que são necessárias. Eu assim, juro para você que eu gostaria de estar nessa manhã com vocês aqui, pregando um dos meus sermões, que faria a gente levantar a cabeça e destruir as paredes. Mas eu creio que o que Deus tem mexido dentro do meu coração, e a angústia que está dentro do meu coração, está também no coração de muitos. Nós precisamos parar para refletir e conversar sobre assuntos difíceis, mas que são necessários. E eu acredito que o Brasil foi chamado para liderar isso, para conversar sobre isso. Excelência é resultado de ajuste constante. Agora, pastor, vamos lá, por que fazer ajustes, né? Primeiro, respondendo essa pergunta, o que é a Nova Conference? É um movimento criado, um movimento que a gente está tentando, eu já estou profetizando que é um movimento, porque é apenas uma segunda conferência. Nós fizemos uma conferência, tá certo? Uma reunião com os superintendentes em 2021, novembro, uma conferência em abril, uma segunda conferência. Mas eu já estou declarando em nome de Jesus, que ainda esse ano isso se tornará um movimento. Quem crê comigo aí, diga amém. Eu estou vendo a sua fé, amém. Então eu vou falar de novo, eu creio que isso aqui vai se transformar num movimento. Movimento, para a gente refletir sobre o modus operandi da nossa igreja.
Por que a gente precisa refletir sobre esse modus operandi, gente? Porque na minha maneira de enxergar, minha maneira cearense de ver as coisas, eu acho que nós estamos bugados. Eu acho que nós, a expressão da juventude, nós estamos bugados. Ô, pastor Felipe, nós estamos bugados, cara. Bugado em quê? Em modus operandi. É bugado essa palavra que o adolescente usa demais hoje em dia, que, né? A gente está quase cancelado. Tá bom? Está bugado um pouco, mas a gente cancela esse negócio. Por que a gente está bugado? É uma expressão inglesa, tá certo? Bug, que quer dizer falha. Mas não é qualquer tipo de falha, tá? É falha sistêmica. Eu não sei, hoje em dia a gente tem muito acesso à medicina especializada, principalmente nessa questão de colocar o corpo em dia, né? Você sabe que existe 2 tipos de gordura que a gente precisa perder, né? Às vezes é a gordura que está mais externa, essa é fácil de perder, mas tem a gordura que é complicada de perder, que é a chamada visceral, ok? Essa, você precisa de muita dedicação. O que é um bug? É uma gordura visceral. E você precisa compreender que essa expressão de bug, de falha, ela é comum, e na linguagem da computação só tem um jeito de você resolver um bug. Por exemplo, você hoje usa um smartphone, está aqui o meu smartphone, esse negócio a cada 6 meses, se duvidar, a cada 3 meses. Recentemente acabei de fazer uma nova atualização. E o que é uma atualização? Não está dizendo, cara, eu estou resolvendo um bug, porque um bug é um problema de linguagem. Não é um problema simples que eu resolvo num aplicativo, é um problema no sistema operacional. Quem está entendendo aí diz amém. Problema no sistema operacional. Por isso é necessário fazer o que eu estou chamando aqui de atualização. Eu estou usando aqui a linguagem da programação para poder tornar isso didático para você. Precisamos atualizar, ok? É claro que quando a gente fala de atualização, eu sei agora, o seu espírito, João Wesley dentro de você já... Ai, pastor, olha o Ed aí, olha o Ed. Calma, por favor, dá tempo para mim, tá? Nós precisamos atualizar essa língua. Agora, vamos lá, para deixar você tranquilo. Eu não estou falando aqui, a nova conference, esse movimento não tem por objetivo propor atualizações nessas coisas aqui. Eu não quero atualizar a missão da igreja, gente. Fazer discípulos à semelhança de Cristo, meu Deus, está fantástico, está ótimo. Mais bíblico que isso é só colocar Marcos 16:15. Não é isso, essa não é a proposta. Nós não queremos atualizar os valores da igreja, não, que isso, que valores fantásticos. O nosso valor de unidade, nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu. O nosso valor de santidade, querido, que igreja fantástica nós temos. Não é sobre valores, não é também sobre doutrina. Agora os teólogos vão ficar mais tranquilos e vai comprar o livro lá do meu amigo, tá certo? Não vai ficar, não quero atualizar a teologia cristã, não é isso que eu estou propondo. Apesar de que em todos esses aspectos eu acho também que precisa de ajuste, mas isso tem um fórum necessário para isso. E não quero atualizar o governo da igreja, filho, não é isso sobre governo. Não é sobre mexer no manual da igreja, não é sobre mexer no governo, nos valores, na missão, na doutrina. Não. Então, pastor Jean, você está propondo o quê? O que você quer atualizar? Eu quero atualizar isso aqui, gente. Modus operandi. Jeito de fazer as coisas. Modo de apresentar, métodos. Atualizar e mexer naquilo que é necessário ser mexido, que foi feito para ser mexido, gente. Por favor, eu não gosto de fazer o que farei agora, mas deixa eu falar agora para você. Cara, eu venho da área de ciência, eu sou um pesquisador até hoje. O meu negócio é escrever projetos. Escuta, todo projeto que você escreve, ele está fadado a ser modificado. O bom pesquisador não é aquele cara que escreve um projeto, submete ao CNPq, ganha o dinheiro e acha que... Não é assim, mano, você submete, o cara te manda uma resposta, você ajusta. Você submete, o cara te dá outra resposta, ajuda. Por que ele está te dando resposta? Nós estamos melhorando. Melhoria contínua. Acabei de finalizar um projeto de milhões de reais na Universidade Estadual de Roraima. Foi feito em 7 anos. Querido, meu Deus, trabalha demais, porque projeto nasceu para ser modificado.
O pastor Carlos está aí com um projeto sobre o novo templo, está fazendo o projeto nasce para ser modificado. Conversa com um arquiteto, conversa com um engenheiro, conversa com um projetista. Eu quero propor mudanças, atualizações em coisas que foram feitas para serem atualizadas. Tendo, pois, Davi servido, servir você não atualiza, é atemporal, servido ao propósito, à vontade, a vontade de Deus, você não muda, ela é única, ela está lá. Agora, na sua geração, mas precisa mudar, nós temos 60 anos de igreja, não dá mais para a gente fazer igreja como há 60 anos atrás, você precisa entender isso, nós precisamos refletir sobre isso, não dá mais para fazer igreja nem como há 10 anos atrás, gente. Ora, se nos tempos bíblicos de 2000 anos atrás, uma geração contava 30 anos, você acha que uma geração conta quanto hoje? Há 50 anos atrás, logo depois da Segunda Guerra Mundial, 60, 70 anos atrás, o conhecimento da humanidade, ela levava um século para dobrar, o conhecimento geral da humanidade, tudo que a humanidade produzia de conhecimento, toda a ciência produzida pela humanidade, levava 100 anos para dobrar. Hoje, depois da virada do século, depois de 2010, o conhecimento da humanidade quintuplica a cada 3 anos. Você não tem como nem acompanhar. Antigamente você tinha um clínico que ele dominava tudo. Hoje nem o oftalmo domina o que ele sabe. Nem ele. Por quê? Porque o conhecimento, e assim as coisas estão. Então, tendo, pois, Davi servido a Deus na sua geração. Escute, pastor, pastora, líder, não sei se você sabe, mas você está em 2022 e Jesus te chamou para servir agora. É aqui. Então não tenha medo de refletir, de inovar, de pensar sobre o jeito, os métodos, a forma de fazer as coisas. Acho que o meu slide travou, vou só pedir para me ajudar a passar mais um, já está aqui terminando o meu tempo. Quem é que está entendendo aí, diz glória a Deus? Está claro para vocês? Gente, desculpe, eu não sei se eu, Henrique, aliás, pronto, por aqui ó, vamos pensar sobre atualização? Passado versus presente. A mesma igreja, tá? A mesma igreja. Eu não tive o privilégio como pastor Manuel, tá? Eu achava tão engraçado, né? A gente nas rodas dos nossos colegas superintendentes, até agora, estou aqui com o pastor Roberto também, amigo. Eu dizia assim, a maioria dos meus amigos superintendentes, cara, achava lindas as histórias dele. Porque eles contavam assim, nossa, porque eu sou pastor desde não sei quando. Meu pai era pastor, não sei de quando. Meu avô. Eu achava tão lindo quando o pastor Manuel falava assim, não, porque meu pai. Não é? Cadê aqui o sobrinho do pastor Jéssica? Ele falou comigo agora há pouco aqui. Estava aqui também, ele falava assim, não, porque o pastor... Aí eu achava lindo o pastor Jéssica falando, não, porque meu pai. Gente, de verdade, quando eles falavam, eu falei assim, nossa, meu Deus, eu não posso nunca usar isso, meu pai. Porque papai era traficante de droga. Eu não podia dizer o que meu pai fazia. Já pensou se eu fizesse na igreja o que meu pai fazia? Eu não tive o privilégio de nascer na igreja de Nazareno, nem ter uma história linda como o pastor Manuel tem. Eu tenho a minha história. Eu cheguei na igreja do Nazareno por causa da Kelly. Porque lá em casa quem manda sou eu. Quero deixar claro isso aqui para vocês, tá? E ela está me assistindo agora. Cadê a câmera? Dá um close em mim. Escute-me, sua potiguar. Lá em casa quem manda sou eu. Você sabe. Conheci a Kelly em 1999. Ela era a ovelha do pastor Gesso lá em Natal. A gente casou. Para que igreja a gente foi? Porque ela era da igreja do Nazareno. Eu só fui lá porque eu queria ir. Eu disse, eu vou para essa igreja aí. Então em 99 conheço a igreja do Nazareno. Em 2009 recebo a minha primeira licença de pastor local. Essa é a minha história. Me apaixonei pela igreja do Nazareno.
mas a nossa igreja precisa parar para refletir sobre algumas coisas, porque, gente, eu estou falando de 2009 para cá, já muita coisa aconteceu. Passado versus presente, é a mesma igreja, mas nós precisamos de um novo jeito. E a pandemia, ela só acelerou em escala exponencial o que a gente previa de mudar daqui a 10 anos. Daqui a pouco o pastor Felipe Levac vai falar sobre a experiência dele no ambiente virtual. Em seguida eu vou voltar para falar para vocês sobre metaverso. A mesma igreja, mas é um novo tempo. Forma e essência. Não estou falando de mudar a forma. Aliás, não estou falando de mudar a essência. Eu estou falando de mudar a forma. Eu não estou falando de mudar o conteúdo, eu estou falando de mudar a roupa. Você entende o que eu estou querendo dizer? A maneira de se apresentar, a maneira de enxergar. Tá? E por que a gente precisa mudar a maneira de enxergar? Gente, não sei se você sabia, mas hoje 85% da tomada de decisão de uma pessoa está relacionada ao que ela vê. 85%. Se você não tem uma forma apresentável, inclusive de igreja, uma forma apresentável desse evangelho maravilhoso, nós vamos continuar com esses resultados de 3 vidas por igreja ano, gente. Nós vamos continuar sendo uma igreja que não está mais cumprindo a sua missão essencial. Vamos refletir aqui sobre princípios e métodos. Nós não queremos negociar os nossos princípios, mas é urgente que a gente reflita para a gente negociar sobre os nossos o que, gente? Nossos métodos. Não é sobre negociar princípios, é sobre negociar métodos. E eu finalizo mostrando para vocês o último slide. Como é que as coisas funcionam em qualquer organização? Como é que as coisas funcionam? Você precisa entender, pastor, que a sua igreja, ela ao mesmo tempo que é o corpo de Cristo, um organismo vivo. Eu sou pastor de igreja. A única igreja que eu pastorei na minha vida está lá em Boa Vista, Roraima. Nós pastoreamos uma igreja lá, morando em Natal. A igreja está lá. E lá é um organismo. Então lá eu sou um pastor e como pastor eu cuido de gente. Como igreja, organismo, eu faço culto, eu atendo as pessoas, eu oro. A igreja é um organismo. Mas a igreja também é uma organização. E nessa organização, eu já não sou mais um pastor, eu sou um líder. Porque quando eu estou sentado com a minha equipe, para conversar sobre ajustes, eu não estou pastoreando, eu estou liderando. Porque é o momento certo em que eu sento com minha ovelha para pastoreá-la. Como vai sua família? Como está seu coração? Do que você necessita? Eu quero te abençoar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de esperança. Mas quando eu sento com a minha equipe, meu amigo, você está com a minha equipe, eu falo assim, está tudo errado. Nós precisamos ajustar. Não está sendo tão eficiente assim. Então nós temos que parar de pensar como uma igreja somente de organismo. Nós temos que passar também a igreja como uma organização. E como organização, como é que as coisas funcionam? Para você ter resultados, os resultados são produtos dos modos, do jeito que se faz. E os modos são produtos dos fundamentos. Ora, veja, os nossos fundamentos são bons, gente? Sim ou não? São maravilhosos. Nossos fundamentos são muito bons. Desculpe, mas também sou professor de história da igreja. Tá para achar uma igreja que tenha fundamentos tão bons quanto os nossos? Que igreja fantástica. Nossos fundamentos não precisam de ajuste. Agora, se os nossos resultados não vêm, os nossos resultados, que são apenas 3 vidas por igreja ano. Ora, eu fico imaginando o Miguel Arcanjo sentado com Jesus numa reunião no céu, perguntando: para que a igreja existe? Para levar a minha glória. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Aí o Miguel Arcanjo pergunta: está fazendo discípulo? É. Então os resultados não vêm. Se os resultados não estão vindo, gente, aí é equação de primeiro grau, tá? Se o resultado não vem e os fundamentos não estão errados, estão certos, lógico
que, por consequência, só tem uma coisa nessa equação que precisa ser mudada. Que é o que, gente? Os modos, a forma, o jeito de apresentar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Nova Conference, o fórum que a gente está criando para a gente refletir sobre um novo jeito, porque um novo tempo já chegou, já está aqui. Um novo tempo de Deus já se manifestou. E eu tenho certeza que desse lugar e de muitos outros lugares, Deus vai levantar pessoas que vai nos ajudar a pensar e a refletir sobre o jeito de se fazer igreja, para que nós possamos ser mais efetivos, para que a gente possa alcançar multidões e multidões para Jesus. Agora, eu falo com você aqui uma última reflexão, finalizo minha parte. E eu falo com você que é pastor de igreja, você que é líder na igreja. Deus te deu um ministério. Há uma multidão te esperando. Há uma multidão te esperando. E a multidão que te espera é uma multidão que infelizmente foi enganada nesse século. Eles estão numa fila de contagem regressiva. Todo dia, dezenas de milhares de pessoas só no nosso país estão descendo no abismo do inferno. Só que eu e você fomos colocados aqui para tirar essas pessoas dessa fila. Será que não vale a pena a gente se fazer de fraco para alcançar o fraco? Fiz-me de tudo para com todos, para resgatar o máximo possível. Sabe, gente, se preciso for abandonar o meu paletó, se preciso for usar uma calça diferente, se for preciso usar a linguagem que as pessoas dessa geração entendem, por que não? Não foi o que Jesus fez? O que era o ministério de Jesus se não era um ministério contemporâneo? Um ministério de linguagem. A Bíblia diz que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque Jesus não ensinava como os fariseus, um ensino dogmático religioso. Quando a gente para refletir sobre o nosso modus operandi, a gente precisa colocar na balança dois pesos e dizer: o que é mais importante, a nossa missão ou a nossa teologia? Eu vejo tantas vezes algumas pessoas colocando a nossa teologia acima da nossa missão. Mas deixa eu dizer um negócio para você: toda teologia deve servir a uma missão. Nós podemos ter a teologia mais linda do mundo, se ela não cumpre a nossa missão, ela não serve. Eu não estou dizendo para você sacrificar essa teologia, eu só estou dizendo para você colocar ela no devido lugar, porque a missão que Ele nos entregou é mais importante que ela. A missão que Ele nos entregou é de ir para todos os lugares, pregar esse evangelho. Quantas famílias estão necessitando desse evangelho? E às vezes uma linguagem de comunicação, uma forma de apresentar, vai trazer as pessoas. Nós vivemos no Brasil de 25% da população que se declara evangélica. O descrente, ele olha para a igreja e ele já decidiu no seu coração, então lá não vou entrar porque é uma igreja, que custa você repaginar a maneira de você apresentar a fachada da sua igreja, só para dizer para o descrente, lá no inconsciente dele, lá assim, ó, é uma igreja, mas não é uma igreja, vem para cá. Porque a igreja não é o prédio, não é isso aqui, é o que acontece aqui dentro que vai fazer a diferença na vida dele. Vamos atrair. Quando começamos a fazer algumas modificações na nossa igreja, a cidade toda começou a falar: lá é uma boate. Eu respondi para os colegas pastores no grupo de pastores: tem algumas características da boate. É meio escuro, tem muita luz, faz fila na porta. Só que diferente da boate, quando o pessoal sai lá da boate, que sai pingado, aqui eles saem transformados. Eles saem transformados. Por que não?
Eu quero finalizar com uma oração. E o meu desafio para você já agora aqui é: será que não valeria a pena a gente sacrificar, às vezes, o jeito que a gente está acostumado? Embora eu não tenha sido filho de pastor, mas eu cresci na igreja. É que lá na minha igreja a gente só tocava o piano, era um órgão, eu venho de uma igreja muito fundamentalista. Eu conheci mais o poder do Espírito Santo depois que eu vim para a igreja do Nazareno. Na igreja que eu pertencia, não podia nem bater palma. Isso aí que vocês fizeram agora, estava todo mundo disciplinado. Eu me lembro que eu fui disciplinado lá na igreja, quando eu tinha 14 anos, 15 anos, que eu era o líder de um grupo de adolescentes, e num culto a gente colocou a bateria. E estava no estatuto da igreja, gente, estava no estatuto da igreja que não podia ter bateria. Uma época dessa, eu estava conversando com o pastor Manuel Lima, com o pastor Gerson, os mais antigos, ele dizia assim: cara, houve uma época na nossa igreja que era proibido, estava no manual, era proibido ir para o cinema. Mas pergunta para o diretor nacional quantas vezes ele já assistiu Vingador. Quantos pastores de nós aqui, quantos de nós aqui já fomos, né, criticados, quando a gente na nossa época queria colocar uma bateria na igreja. Mas hoje qual é a igreja que não tem uma bateria? Nós enfrentamos críticas por causa da bateria, agora a gente enfrenta crítica por causa de uma parede. Gente, a parede preta tem um propósito, tem um objetivo, é uma linguagem. É só você conversar com os especialistas. Será que não vale a pena a gente repensar? Nós somos uma igreja fantástica, com um conteúdo tão maravilhoso, e vivemos num país tão sedento, como esse país precisa de igreja do Nazareno, gente. E a gente não pode se contentar e dizer: ah, mas é porque... Não, esse é o nosso momento. Eu quero desafiar você a refletir sobre isso. Como prova da sua fé, como um bom nazareno que você é, né? Nos meus próximos 2 minutos que eu tenho, eu quero orar por você. E se você quer assumir, você que quer, diante do Espírito Santo, assumir um compromisso comigo hoje aqui, da gente refletir em prol de vidas, especialmente dessa nova geração que está aí. Porque eu vou dizer um negócio para você: nós já a perdemos, nós temos que correr atrás para ganhá-la. Mas se você quer assumir esse compromisso, como prova da sua fé, fique de pé no lugar onde você está. Eu quero orar junto com você, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado porque, como foi cantado de maneira profética aqui, as cadeias já foram quebradas. Nós dissemos: eu ouço cadeias quebrando. E uma coisa que eu aprendi, Senhor, é que as cadeias mais difíceis de serem quebradas não são aquelas que estão ao redor de nós, são aquelas que estão dentro de nós. E nessa manhã, Senhor Jesus, eu quero declarar também profeticamente, em nome de Jesus, paradigmas quebrados, destruídos. Nós queremos nos humilhar diante da Tua presença e fazer o que for necessário, para alcançar, para cumprir a chamada do Senhor. Nós não queremos chegar lá nos céus, Senhor Jesus, e ter a nossa conta negativa, não. A gente quer chegar lá no céu e receber Teu abraço, tapinha no ombro, e o Senhor dizer para cada um de nós: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te porei. Nós vamos encontrar, Senhor Jesus, as multidões, não para nossa contabilidade, as multidões que, com graça do Senhor e que com o nosso desprendimento, nós podemos nos abrir para mostrar esse evangelho tão maravilhoso, simples evangelho, que me mudou. Tua palavra diz que o Senhor nos chamou para sermos pescadores. O Senhor não nos chamou para sermos caçadores.
O caçador usa uma arma só, uma munição só para qualquer tipo de presa. O pescador usa para cada isca, para cada peixe uma isca, para cada isca um anzol, para cada peixe um jeito. E nós estamos agora nesse universo. Ensina-nos, queremos aprender, para invadir os 4 cantos, no ambiente presencial ou virtual, e levar a Tua palavra para onde quer que passemos. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, glorifica o nome de Jesus com uma linda salva de palmas. Deus abençoe a todos.